Olá, meu nome é Ricardo Neves. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a dica de hoje é os 12 conselhos dos banqueiros suíços para os seus investimentos. Tem curiosidade em saber? Então, fique comigo até o final desse vídeo. Antes da gente iniciar o vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Mande ele para os seus amigos. Hoje eu falarei aqui dos 12 conselhos dos banqueiros suíços para os investimentos. Mas de onde vieram esses conselhos? Esses conselhos vieram de um livro que eu li em forma digital, Os Axiomas de Zurique. Mas que título meio estranho, né? Axiomas. O que é um axioma? Axiomas, de uma forma assim geral, é uma ideia considerada necessariamente evidente e verdadeira. Como se fosse uma determinada evidência cuja comprovação não seria necessária, por ser óbvia. Seria, assim, de uma forma bem resumida, verdades que são irrefutáveis. Daí vem o nome axiomas. Mas bora para esses conselhos? O primeiro deles é do risco. Nesse conselho, os autores colocam assim: a preocupação, você estar preocupado, não é um sinal de doença, e sim de saúde. Caso você não esteja preocupado o suficiente com o seu dinheiro, provavelmente você não está arriscando também o suficiente. Nesse conselho, eles põem que a maioria das pessoas se agarra à segurança como se essa segurança fosse a coisa mais importante do mundo. Mas, para se ter sucesso, é necessário correr riscos. Isso não significa aqui riscos malucos, é assumir responsabilidades e arriscar. Eles usam um termo que você deve se machucar um pouco, sabe? Colocar o seu dinheiro e correr um pouco de risco. Sem isso, você não vai elevar o seu patamar financeiro. Para finalizar esse conselho, uma metáfora que eu gostei muito no livro e bastante interessante: correr risco é o molho forte e picante que dá sabor à vida. O segundo conselho tratado, o segundo axioma é da ganância. Nesse axioma, eles falam que controlar a ganância é apostar em períodos breves e modestos. Aí eles dizem, de uma forma geral, quando estiver com um bom lucro num determinado investimento, esse lucro deve ser aproveitado. Você aproveitando esse lucro, caia fora. Você pode arrepender disso, saindo fora num determinado investimento? Claro, eles dizem que você pode até chorar em alguns momentos, mas mantenha a cabeça erguida. Eles falam que decisões erradas podem ser compensadas por decisões acertadas, e você vai acertar muito. Óbvio que pode ter alguma exceção ou algum fato novo, algum tipo de informação que te garanta que você continue ganhando dinheiro por algum tempo a mais naquele determinado investimento. Resumindo esse axioma, esse conselho, é você habituar a vender mais cedo e realizar o seu lucro. Eu só reforço aqui que esses conselhos, eles podem ir ou não ao encontro de outros autores. Eu estou tentando aqui nesse vídeo apenas retratar, de uma forma resumida, os 12 conselhos. Então, se você concorda ou não, eu sugiro que você leia o livro e, se você já leu, vem aqui nos comentários, vamos interagir aqui no meu canal. O terceiro conselho é da esperança. Aqui, parafraseando os autores, eles falam o seguinte: que quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Não é para ficar parado, imóvel, quando surgirem problemas que você não tinha identificado quando fez o seu investimento. Saia desse investimento, não reze, não alimente esperança. É tirar o sentimento que você tem em relação àquele investimento. Você deve ser pragmático. O quarto conselho é das previsões. Aqui é interessante porque na explicação desse conselho, eles explicam que dar atenção a profetas não te dá lucro nenhum, porque na realidade os fenômenos que envolvem dinheiro são manifestações do comportamento humano. E esse comportamento humano não é previsível e ninguém tem a menor ideia do que acontecerá no futuro. Logo, se você quer ser um bom investidor, um investidor de sucesso, não baseie os seus investimentos no que as pessoas imaginam que vai acontecer. Reaja realmente ao que de fato acontece dia após dia. O quinto axioma dos padrões. Todo mundo
gosta de uma fórmula mágica, né? Uma, entre aspas, bala de prata. Mas isso não existe. Eles retratam que no mundo do dinheiro, às vezes, parece que existem alguns padrões ou alguns desenhos que são, de certa forma, assim, explicáveis. Algum tipo de probabilidade que seja explicável. Mas isso é passageiro. Resumindo, esse conselho nos adverte que nos investimentos não existe ordem. Então, o que fazer? É relativamente simples. Você tem que passar a estudar a fundo a sua ação ou outro investimento. E quando você topar com algo que pareça bom, aposte. A ideia é não se deixar hipnotizar pela ilusão de ordem, de estatística, de probabilidade. E quanto mais você estudar e quanto mais você treinar, mais você se tornará um investidor de sucesso. Agora vamos para o sexto conselho, o sexto axioma da mobilidade. Evite criar raízes. Quanto mais você procurar aquela sensação de estar cercado pelo conhecido, pelo antigo e pelo confortável, menor será o seu sucesso. Isso aqui não significa ficar especulando de investimento em investimento. É ter a noção que quando um determinado investimento esgotou as suas possibilidades ou aparecer algo mais promissor, corte as suas raízes com o antigo e parta para o novo. Partindo agora para o sétimo conselho, o 7 axioma da intuição. Só é possível confiar no palpite se ele for explicado, mas tem uma ponderação. A ideia do conselho não é ridicularizar totalmente os palpites, mas também não confiar neles de forma indiscriminada. Então, quanto à intuição, só confie no palpite se você puder explicar esse palpite para um amigo seu, por exemplo, e ele entender. E cuidado, principalmente com aquela intuição que parece prometer o que você está desejando. Tenha um banco de dados, estude, leia muito e você tornará um investidor a partir daí. O oitavo axioma, o oitavo conselho é da religião. Nesse conselho, eles falam que Deus é capaz de fazer muita coisa por você, mas ele não está preocupado com o seu saldo bancário. Isso é um problema estritamente seu. Então, o conselho aqui tratado nesse axioma é manter os dois mundos, o mundo do dinheiro e o sobrenatural, que no caso aqui Deus, bem separados. Vamos para o nono conselho, que é do otimismo e do pessimismo. Jamais faça uma jogada apenas pelo otimismo. A confiança deve ser saber lidar com o pior. Quando você tiver com um sentimento otimista demais, examine e busque conhecer os fatos que de fato estão acontecendo. Antes de você colocar o dinheiro em um determinado lugar, pergunte a você mesmo: e se algo der errado? Como que eu resolveria isso? Você tendo essa parte bem resolvida, você terá a confiança necessária para os seus investimentos. Chegamos agora no 10º conselho, o 10º axioma do consenso. Aqui é simples. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente essa opinião está errada. A regra aqui é jamais fazer um determinado investimento somente por estar na moda. O conselho aqui é o seguinte, reforçando: a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Pode ser que essas opiniões às vezes estejam corretas. O conselho é que, caso a caso, você deve analisar o seu investimento e pensar pela sua própria cabeça. O 11º conselho é da teimosia. Aqui você pode perseverar os seus esforços para aprender, melhorar e ficar mais rico. Dê importância à liberdade de escolher os seus investimentos pelo mérito deles. O investimento que você faz não te deve nada. Não tente arrancar desse investimento que você acha que ele pode te proporcionar. Se não deu certo, caia fora. O investimento em si, ele não te deve nada. O último conselho, o 12º, é o seguinte: do planejamento. A ação especulativa aqui desse axioma é o seguinte: o planejamento de longo prazo é importante. No entanto, o futuro é incerto e não se pode enxergar. Esse conselho nos adverte para que você reaja aos fatos à medida que eles forem se apresentando. Colocar o seu dinheiro em negócios também à medida que se apresentam determinadas oportunidades.
e tirar o seu dinheiro daqueles riscos que apareceram, que talvez no início dos seus investimentos não tinham. Tem um plano financeiro de longo prazo, mas o principal é ficar rico. Só que não dá para planejar exatamente como ficar rico. Tem o seu planejamento, mas tenha a liberdade para tomar atitudes para que o seu maior planejamento seja ficar rico e não ficar preso a um planejamento em si. Na introdução do livro é dito que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas poucas pessoas querem arriscar. Então, esses axiomas, essas verdades irrefutáveis, tratam de especulações no mercado financeiro, com as obras de artes, mas eles também se aplicam a qualquer situação que você está arriscando dinheiro visando ganhar mais dinheiro. Para cada um dos 12 conselhos tratados aqui, no livro, eles são contextualizados, com histórias e explicações mais aprofundadas. Inclusive, em cada capítulo tem uns axiomas menores. Sugiro que você leia o livro. Já que você vai ler o livro, eu sugiro que você volte aqui, comente a sua opinião, que eu vou interagir e, na medida do possível, vou responder a todos. Fica a reflexão. Sabemos que é somente um livro, um arcabouço gigante de conhecimentos que se tem nessa área. Tanto de livros, vídeos, materiais. Se eu conseguir aqui, de certa forma, gerar algum tipo de dúvida em você, através desse livro, Os Axiomas de Zurique, eu vejo que a minha missão foi cumprida. Porque eu acho que gerar dúvidas é melhor que dar respostas. Não tem ordem no caos. Somos seres humanos e temos comportamentos humanos. Então fica aqui o meu abraço. Até o próximo vídeo. Ricardo Neves.